Vamos passar para o nosso momento do dia a dia. Eu gosto muito de falar do nosso dia a dia. Quero que você abra sua Bíblia no Tessalonicenses. Tessalonicenses já está aqui, ó. Você pode olhar para cá, não precisa olhar para a Bíblia agora. Pronto. Ali a Sofia já nos ajudou bastante. Então, fecha a luz, por favor. Vamos ver. Então, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, diz: Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apegue-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz e quer por carta. Em outra tradução, que você tem aí, a minha, por exemplo, quer por epístola nossa. Que Deus possa trazer a graça sobre nossas vidas, do que Deus quer falar com a gente aqui. Mas, irmãos, a igreja do Senhor, no primeiro século, ela tinha um investimento assim muito grande do judaísmo. E o judaísmo, ele expandiu por todo mundo, porque quando Jerusalém ela foi tomada, não deixa de ser história, tá vendo? Quando Jerusalém foi tomada, os judeus se espalharam pelo mundo, não podiam viver, então praticamente viveram pouquíssimas pessoas depois do ano 70. Mas a igreja era muito diferente, e é muito diferente do judaísmo, muito diferente. Mas é do judaísmo, das tradições do judaísmo, que a igreja recebia. Ela convivia com a doutrina da fé, da esperança, como diz nos versículos abaixo de Tessalonicenses, e sobre a graça. Então havia uma luta assim muito grande dos discípulos colocar a fé e a graça, enquanto os judeus ainda lutavam para poder implantar uma continuidade, como se fosse uma continuidade do judaísmo dentro da igreja. Então é por isso que a gente tem às vezes alguma divisão, mas eu acho que deve ser uma divisão bem tranquila de a gente conviver com as pessoas, que elas insistem em guardar o sábado. As pessoas têm dificuldade de comer carne suína, e a gente vê que há essa divisão. Aí Paulo ele vai trazendo uma doutrina assim, bem claro o que é a graça, ensinando a igreja a viver na graça, que Jesus, ele deu a importância dele ressuscitar no primeiro dia da semana. Ele ressuscita no primeiro dia da semana. E a Bíblia, ela diz que a Bíblia diz que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, inclusive para tomar a ceia do Senhor. Então, sem briga, se encontra um irmão ali que já está na moda, né? Vocês veem os irmãos de tudo que é igreja, feliz sábado. Ainda bem que diz feliz segunda-feira. E a gente, é um bom domingo, né? Deus abençoe, a gente é feliz de fazer, de lembrar de Jesus todos os dias, né? No primeiro dia da semana ele ressuscitou. Ele é o Messias que veio trazer a nova aliança, veio trazer a nova aliança para a igreja. Então a igreja começou a viver no caminho da nova aliança. E aí eu quero aqui, vamos ver se eu acerto, da direita?
vou falar para o pessoal que está me vendo lá no YouTube. Olha, eles estão me deixando bem esperto. Irmãos, nós temos algumas coisas que vieram de uma tradição e que a gente tem até hoje, umas tradições, certo? A gente não anda contando estrelas, então, né? Por quê? Aí os judeus eram perseguidos, eles não podiam ficar apontando o céu pelas estrelas, porque eles sabiam que era algo assim muito forte, né? Então os pais diziam: não aponte estrela não, que cria verruga. Isso foi de tradição em tradição. Não varra a casa do fundo para frente, varrendo a casa da frente para o fundo. Mas essa é uma tradição que é uma tradição judaica de ensinamento. Então, os ensinamentos da tradição judaica, ela é boa para a igreja, porque muitas coisas foram esquecidas. Quando então a igreja aqueceu e quando chegou no 4º século, o Constantino deu uma lá que se converteu, eu vi a cruz de Cristo em tal lugar assim, não sei o que. Mentira, aquilo tudo era... ele estava vendo que o cristianismo estava crescendo, ele estava pensando: vou tornar o mundo de Roma, onde Roma tem influência, tudo cristão. E deu o golpe da cruz. E aí ele pediu para batizar, e todos aqueles soldados que não tinham temor de Deus nenhum entraram nas águas, se batizaram, até os cavalos dele disse que batizaram o cavalo. E um cavalo que se batizou, que saiu com o nome de Branquinho. Aí então, querido, vamos falar um pouquinho sobre a mesa, a bênção da mesa na família. Então a mesa, queridos, fala muito, muito forte da presença de Deus, da nossa intimidade e da nossa prosperidade. A nossa prosperidade, por incrível que pareça, passa pela mesa. Passa pela mesa. Na aula passada, que eu acho que eu falei que é como uma aula, eu falei que o coração da casa é a cozinha. Então, muito cuidado. Cuidado com o seu fogão, está sempre limpo. Deus amou a limpeza. É um dos lugares que Deus mais anda. Olha que coisa boa. É o lugar que Deus mais gosta de cozinha. Onde Jesus ia, preparava pão, multiplicava, mandava o povo para sentar, botava o povo para comer. E o povo fica reclamando, né? A gente fazendo economia aí de pão, jejum de pão. Aí. Jesus mandou comer. Agora não é para comer tudo. O cara compra lá 10 pães lá na padaria, come os 10. Ele come 10 e deixa uma para a esposa. Aí não é bom. Então, quando vai se cozinhar, olha, né? Tipo, até vai chegar lá na mesa, vai se cozinha com amor na cozinha. Você vai tratar um peixe, vai chamar um peixe de desgraça, assim, já me furou, não sei o quê, já foi o quê. Aí vai para pegar a faca, aí vai culpar a faca. Não, rapaz, a faca tá cega. Gasta ali R$7, R$5. Vai ali, né, na feira, não sei o que, aquele lá na Avenida Itabuna, o cara passa uns limites, deixa umas 4 facas, tudo prontinho, tudo arrumadinho. Na hora que você passou a faca já corre assim, parece que entrou na manteiga. Então, as coisas são assim, desse jeito, maravilhosa. Lá na cozinha está onde nós guardamos praticamente o pão. Você olha para o pão, parece uma coisa assim tão simples, mas para o povo de Deus, eles tinham um cuidado tão grande com os pães, que quando eles iam descartar, ele, né, separava aquilo ali, que era para colocar no lixo, ou senão eles pegavam os pães e faziam em farelo e levavam para os passarinhos, para dizer o quê? Que ele estava fazendo uma semeadura do pão. Os passarinhos vinham comer na porta da casa deles.
Isso vocês sabem muito bem, você vê no Instagram tantas milhares de passarinhos, o cara criando os passarinhos sozinho, né? Então não precisa deixar os bichinhos tudo dentro da gaiola. Não é bom. Aquilo dá uma tristeza. Ah, mas ele canta. Ele canta de tristeza porque está ali dentro. A tristeza está ali dentro. Então, mas acho que eu não estou falando para ninguém isso, não. Então, é interessante o pão, pega o pão, vai descartar. Ou senão você aproveita para fazer torrada. Não xinga o pão. O pão, ele é abençoado. É algo que Deus entrou na sua casa através da cozinha. Louvado seja Deus. O prato quebrou, ainda dá para usar. Não pegue o prato para usar mais, irmãos. Aproveite e quebra ele. Você já teve vontade de quebrar, jogar um prato no chão e quebrar tudo assim? Não teve? Vendo aqueles filmes da Grécia? O cara paga para quebrar os pratos. Pega o seu, vem tão no chão assim. Vai, maldição. E as coisas vão saindo dentro de casa. Xícara quebrou a alça, joga fora, vai substituindo. Tudo que você consegue substituir, há algo assim de Deus nessas coisas. É muito interessante a gente receber algo assim, de a gente reconhecer Deus na nossa cozinha, irmãos. É ali na cozinha que nós preparamos os alimentos, né? E a gente faz tudo para não jogar fora, da gente pegar e servir. Hoje nós estamos dentro de um processo hoje que você pode colocar na geladeira as porções, inclusive tem empresas que fazem isso, né? E guardar e ir comendo, e assim, não jogue fora as coisas. Deus está vendo. Quando você joga fora, você está impedindo a bênção de Deus de continuar. Né? Eu ensinei para os irmãos aqui duas palavras em hebraico. É o panachá, né? Que é o sustento de Deus. Lembrou do panachá aí? Quem lembrou aí do panachá aí? Panachá, diz aí. Olha, hoje já está melhor seu hebraico do que a semana passada. E chefa. Chefa não é a mulher dona de casa. Chefa é o fluxo da bênção de Deus. Então, são coisas tão simples que a gente não conseguia ter uma revelação. E a gente está estudando sobre isso. O fluxo de Deus não pode parar na sua vida e na sua família. Então, você não pode pensar aqui e agora. Tem que pensar no fluxo da vida, meus irmãos. Então, o povo de Deus, na sua essência, os primeiros cristãos, eles pensavam neles, nos filhos e nos netos. Havia uma preocupação das pessoas prepararem o futuro. E tem pais que, né, que vieram ao mundo somente para fazer o filho. Não está nem aí. Se vire. Não é assim. Então nós temos importância na vida dos nossos filhos de nós chegarmos e investirmos nele. Daí o exemplo, né? O pastor Gildo, pastor nosso aqui, né? Nós investimos nele. Chegamos aqui, ele estava bem adiantado, que a escola lá do sertão era uma escola da nossa igreja, mas estava anos-luz do que aquele Ilhéus. E ele chorava: pai, eu não quero ir para lá, eu já sei tudo o que aquela escola está me falando. Eu digo: meu Deus, o que eu vou dizer? Aí, eram os momentos que a gente estava chegando, não tinha dinheiro, e a gente reuniu a igreja deu uma melhoradinha, disse: irmãos, vocês precisam oferecer mais um salário para a gente, para o pastor, para a gente ajudar a pagar a escola do Gil. Naquela época, não hoje, né, irmão? Naquela época ficaram no silêncio.
Aí eu levantei, vocês não sabem dessa história, mas vai ficar sabendo. Eu levantei e disse, aleluia, graças a Deus, está aprovado, né, irmãos? Porque quem cala consente. Vão para casa, está aprovado o salário. Aí todo mundo pegou sua Bíblia, foi para casa, e a tesoureira de abençoada me colocou um salário para poder pagar a escola do Gildo. O Gildo foi estudar na escola do São Jorge, que era muito cara, e até hoje, muito caro, difícil demais. Não é? Quando veio a Gabriela, nós investimos na escola também, dar o seu melhor. Levamos Gildo para a Inglaterra para aprender inglês. Depois ele fez todos os cursos de teologia, fez junto com o George, mais uma equipe daqui. Mas a escola, para mim receber o consulado, irmãos, eu tinha que pagar a escola. Aí eu fui para a Europa, vendi livros. Eu digo, meu Deus, agora é hora de vender os livros. Mas eu vendi livro lá na Inglaterra, peguei todo o dinheiro que vendi o livro, fui lá na escola e paguei a escola dele, e trouxe o certificado da escola, que a escola estava paga. E mandei para o consulado, porque o consulado só recebia o Gildo para estudar se tivesse pago a escola de inglês. E eu paguei por 6 meses. E aí tudo direitinho, ele foi. E ele podia estudar, porque ele estava legal. Ele foi estudar e trabalhar. E Gildo hoje fala inglês muito bem. Escreve em inglês, né? E nós temos um pastor aí, poliglota, né? Hoje eu aprendo com ele, né? Ensinei os primeiros passos do inglês, os how are you baianos, né? How are you baianos, fala assim, nós baianos, né? E aí ele aprendeu. Investimos na Gabriela. Foi estudar em Minas Gerais, diplomada pelo design gráfico, e depois, qual é o resultado? Foi fazer mestrado na China, aquele toquinho de gente. Não, vai sozinha. Vai sozinha mesmo. Ela nasceu, foi sozinha. Só teve ajuda da mãe no médico para nascer. Os filhos têm que ser assim. Ficar segurando os meninos, meninas, para não ir para canto. Não, você vai, minha filha, vencer, porque você tem uma promessa de viajar o mundo. Então, é a importância que você tem de você fazer esse investimento na sua família, é algo importante demais. A mesa chora, a mesa é o altar da sua casa. A sua mesa chora ou a sua mesa sorri? Irmãos, não é porque a pessoa tem condições que tem uma mesa alegre, mas é uma mesa que chora. Mas às vezes a pessoa tão simples, pobrezinha, mas é uma mesa alegre, que não amaldiçoa o alimento. Abraão, Isaac e Jacó, irmãos, eles tiveram a experiência, mesmo na hora que não tinha nada para comer, o que tinha água, eles comiam e bebiam e agradeciam ao Senhor. Com alegria, com singeleza de coração. Então, queridos, uma das coisas que a gente vai falando, que os judeus ensinam, os primeiros judeus ensinavam, não coma corrido ou em pé, era desrespeito ao altar, onde Deus está presente. Tem pessoas que nem sentam para comer, serve a comida em cima da pia, do fogão, numa carreira, e olha para o relógio e tal. Irmão, não faça isso. Tem um cantinho, pega, se você não está na sua casa, pega um banquinho, tire 5 minutos, irmãos, para você comer com atenção, experimentar comida, né? Tem gente que come parecendo um leão, empurrando, aquela coisa assim que acho que vai, acho que todo mundo da casa vai comer a comida toda e ele não vai comer o negócio. Não, irmão,
você tem uma oportunidade. Estou trazendo aqui uma revelação para você, que não é uma revelação que que é mandamento. Não é mandamento. Se você quiser mudar, mude. Se você quiser mudar, se você quiser comer de pé igual a bicho, o judeu diz assim: quem come de pé é bicho. Não coma como bicho, como cachorro, como animal que come em pé, aquela agonia toda para poder devorar as coisas. Não, não coma corrido ou em pé. É um desrespeito ao altar de Deus. Deixa eu ver se eu estou craque aqui. Ei, rapaz, olha aí. Olha aí, 3 erros na mesa, irmãos. Comer de pé. Comer sem gratidão, sem gratidão. Tem que comer com gratidão, com tudo que você estiver na mesa, se está em abundância ou não, se a comida da mamãe naquele dia não está das melhores, você tem que agradecer a Deus. Eu não como isso. Olha, hoje é um mundo muito moderno. Minha mãe tinha uma doutrina, irmãos, uma palmatória, que dizia assim: tu não vai comer, eu estou esperando você acabar de comer, senão você vai tomar 7 bolos em cada mão. Aí eu comia na hora, todo mundo comia na hora. Mas hoje não pode fazer isso. Então comer com gratidão, agradeça a Deus, né? Reconhecer, irmãos, o Deus da provisão, o El Shaddai. El Shaddai é o Deus que providencia para nós. Então a gente tem que ter essa gratidão, da gente comer com gratidão. Olha, outro erro é mesa vazia de presença. Mesa vazia de presença. Se és sozinho, coloque um prato à sua mesa para evitar o vazio. Os judeus, olha que coisa linda, irmãos. Os primeiros cristãos judeus, eles colocavam um prato como se estivesse esperando Elias. Irmã, você está sozinha? Está sozinha em casa? Coloque um prato do lado. Ah, pastor, eu sou solteira. Coloque um prato do lado. E você vai ver, irmãos, por que eles colocavam um prato para Elias? Porque Elias nunca morreu. E os judeus sempre esperaram Elias. E os profetas disseram que o Elias um dia voltaria. Eles acreditam. E nós acreditamos, né? Que Elias e Moisés estiveram no Monte da Transfiguração. Estava vivão lá, conversando com Jesus. Conversando sério. Tem uma mesa vazia. Fez uma mesa bonita, mas não tem ninguém para sentar nela. Aí o camarada pega, né, hoje, a facilidade do sofá, a televisão ligada, né? Ali a mesa fica vazia, o altar fica vazio, o altar da sua casa. A mesa, a cozinha e o coração. Mas a mesa é o altar da sua casa. Coisa maravilhosa. Vamos ver se a gente adiantamos, né? Para a gente fazer, né? Então, não faça uma refeição olhando para o celular, olhando para a TV. Vai chegar aquela hora, irmãos, que é importante tudo que você está ali, mas para e desliga por 5 minutos, 10 minutos. Quanto tempo você leva para comer uma refeição? 1 hora? Deus é mau. Uma média, né? Então a gente leva para comer uma refeição de 5 a 10 minutos, né? Fazer uma refeição. O resto é sentar na mesa para conversar e vai conversando o prelúdio, né? E vai comer e tal, e a pessoa vai se arrumando ali. Então, desliga a televisão. E desligar o celular. É difícil hoje no mundo moderno, as pessoas que trabalham com negócio, o celular, coisa aqui, o cara mete um prato aqui, ó, o celular está nas orelhas, né? Assim, rapaz,
é algo que Deus diz assim: quando você vai honrar meu altar? Quando você vai honrar meu altar? Quando a gente fala em altar, pensa que é só aqui. Não é, queridos? Então, faça uma refeição, né? Outra coisa, não fica olhando as contas para pagar na hora do meio-dia. Então tem gente que coloca os pratos, irmãos, em cima de uma mesa suja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que tem gente assim? A mesa está toda suja, o camarada chega com um prato que Deus deu, a bênção dele, a refeição, e coloca o prato em cima de uma mesa toda suja. E aí é interessante, se você tem tempo, pelo menos no meio-dia, colocar aquele panozinho, né? Você não pode ter um conjunto daquele americano, né? Speak for me. No black. Supra. Mas aí já é francês. Supra. Tá. E coloca ali para colocar o pratinho em cima, fazer uma reverência para sua mesa. Se sua mesa está bem limpa, não precisa colocar aquilo. Pega um pano com álcool, limpa. Se não tiver álcool, vai o pano limpinho. Deixa tudo limpinho para você comer na presença de Deus. É barata passando, é cachorro latindo, faz o cara. Não me deixa sossegado nem na hora de comer. Rapaz, é a hora de Deus marcar a presença com você. Não olha para as contas, não. Dá vontade de olhar, mas não deixa. Deixa para lá. Vamos caminhar, vamos ver onde é que nós vamos parar, né, irmão? Níveis de proteção na sua mesa. Olha aí os níveis de proteção na sua mesa. 1. Tratar a mesa com reverência. Olha aí, eu estava falando. Trate a mesa com reverência. Você vai sentar à mesa com uma pessoa querida ou não, um companheiro ou uma companheira, não é? Ou não, ou alguém que está visitando. Então a sua mesa tem que estar limpa. E pelo amor de Deus, no dia que eu chegar na sua casa, algumas pessoas fazem assim: pastor, não olhe não, viu? Digo, vou botar a mão e vou sair assim, sem olhar nada. Claro, eu não sou cego, vou vendo, não vou ficar falando da vida da sua casa para todo mundo. Mas eu falo para você. Digo, Valci, aquela mesa lá estava feia demais. Irmão, comer devagar, saboreando. Saboreando. Vamos devagar, irmão. Mesmo que seja um ovo em cima de umas bananas da terra que a Valci fez com. Sabe, que coisa gostosa. Ela come mais rápido do que eu. Aí eu aprendi a comer mais devagar do que ela e vou comendo. Não terminou ainda não? Não, vou terminar. Estou terminando. Como devagar. Que é bom, é para educação. É para educação e é recomendado pelos médicos. Não é, Rebeca? Comer devagar não é recomendado pela medicina? É recomendado. Não coma rápido. Então, essas coisas já vão aprendendo alguma coisa aí, né, irmão? Vamos lá, hein? Vamos ver onde nós vamos, hein? 3 orações que os judeus ensinam aos seus filhos. Eu vou colocar essas orações aqui para os irmãos, para que os irmãos possam escrever essas orações. Eu já vou tirar aquelas orações e vou dar uma para Felipe, outra para Davi, vou dar as 3 para cada um. Cada um vai ser detetor de 3 orações e vai lembrar todo dia do avô dele. Olha a oração que o vovô me ensinou. Aí você pode perguntar: mas Jesus já nos ensinou o Pai Nosso? Já ensinou o Pai Nosso. E quantos de nós todos os dias oramos o Pai Nosso? Não, nós fazemos
outros tipos de oração, a gente ora, mas na hora da refeição, poucos de nós oramos o Pai Nosso. Preferimos orar com as nossas palavras, agradecendo, e eu quero dizer que a sua oração está valendo, não quer dizer que essas orações que nós vamos colocar aqui é melhor do que o Pai Nosso, e não é melhor que o Pai Nosso, não é, mas é uma oração simples de gratidão, e fica bonito você orar na mesa com seus filhos, ou com você e com o seu visitante. Agora, já pensou você orar uma oração dessa com o visitante? Mas que oração bonita da irmã, hein? Aí, olha aí. Essa aí, depois vocês podem copiar depois, eu vou colocar no grupo da igreja, e os irmãos que quiserem me peçam, por favor, né? Então, você está ali, a refeição chegou à mesa, o seu prato, agradeço ao Eterno, né? Ao Adonai. É interessante agradecer ao Adonai por este alimento, Deus Todo-Poderoso. Que Ele fortaleça o meu corpo e minha alma, e que recebo e se multiplique na minha vida. A bênção da refeição vai se multiplicar na vida dele, no corpo, alma, não é? E o Espírito que Deus deu. Claro que o Espírito não se alimenta, a gente acha que não se alimenta, né? Mas uma alma que não tem alimento, ela faz o quê? Ela chora. Ela não é? Chora. Então, agradeço. Alguém quer filmar ali? Quer segurar ali as coisas? Ela está transmitindo ali o negócio no celular, está sabida. Cada um tem a sua arma, né? Vamos lá para a segunda oração que você pode fazer. Segunda oração que você pode fazer na hora da sua refeição. Eterno Deus, eu reconheço que esse alimento veio das suas mãos. Não foi o meu esforço sozinho. Tem gente que diz assim, isso não foi eu que comprei, foi eu que fiz. Irmão, não foi o seu esforço. Deus estava presente, agradecendo. Você observe, irmãos, vou terminar a oração, depois eu comento aqui. Foi a tua graça, abençoe este alimento, gere saúde, prosperidade, que nunca falte o pão, que nunca falte o pão. Está vendo, irmãos? Então, não foi gerado por suas forças sozinho ali. Deus estava presente para gerar. Eu ia falar, sabe o que, irmãos? Uma comida feita sem amor, irmãos, ela fica difícil de comer. Mas a comida simples, feita com amor, você sente que há um amor na vida daquela comida. Eu conheço quase todos os restaurantes que aqui da cidade. Os mais baratos e os mais caros. E vou em todos. Mas tem uns que eu deixei. Eu comia num restaurante há anos e recomendava. Hoje a comida mudou, a comida está péssima. Está muito ruim. E já tem mais de ano que eu não apareço lá. E graças a Deus que eu não encontrei a dona para me perguntar. Porque no dia que ela me perguntar, eu vou dizer. Sua comida mudou para pior. Pior que eu vou dizer mesmo. Vou dizer, sua comida mudou para pior. Eu vou sentar aqui para pagar um preço desse e não comer uma comida dessa. Comer uma comida dessa. É jogar o dinheiro fora. Um dia nós fomos lá no feriado, o verão, aí fomos nas barracas, tinha uma barraca, tinha uma muqueca de promoção, tá bom o preço desse dourado, aí
trouxe aquelas coisas assim, em cima da mesa. O dendê, irmão, parecia que estava cru, nadando assim. Um recado para as cozinheiras. O dendê é feito, irmãos, hoje em dia você tem que entender, que ele é feito para se tornar um tempero, não encharque a sua moqueca. De tornar dendê, fica boiando, aquele cabo de dendê, assim, que não é bom. Ele é um produto natural, mas não é bom. Viu? Estraga muito o intestino da pessoa. Mas tem outros lugares que eu tenho vontade de voltar. E quando eu chego, eu pego os meus colegas, pessoas que chegam aqui, e levo lá. Esse eu vou falar porque cozinha bem. Um dia que você puder ir lá na barraca do Bobô. Alguém já foi na barraca do Bobô? Olha, tem uns candidatos aqui. Já foi, minha filha? Deus te abençoe. Pense em um robalo que aquele homem, aquela família cozinha. Você come chorando em cima do prato, irmão. De tão gostoso que é. E ele é farturento, eles são farturentos. Não sei se foi para mim, que vocês foram com minha cara. Eu sei que eu tenho o telefone dele, se vocês quiserem, eu dou. Eu chego assim, eu vou chegar 12h30, 12h20, 12h30 eu estarei aí. Sabe o que acontece? A barraca está assim, ó. Sábado e domingo não tem onde sentar, mas meu lugar está lá. Aí eu chego com a minha princesa, todo mundo acha que eu sou rico. E o cara é bem rico, olha lá, ó, já está com a mesa, já estão servindo ele lá. Mas é porque eu telefonei antes. E falam bem da moqueca dele. Seu Bobô é uma pessoa extraordinária, a família dele toda trabalha junto. E um dia disse assim para a cozinheira: você me dá a receita desse robalo? Ela disse: sim, vou te dar. E eu sabia que ela usava o leite de coco. Mas como ela usava o leite de coco, aí que estava o pulo do gato. Quer saber como é que ela usava? Você pergunta depois para mim. Irmãos, é demais. Aí você tem vontade de voltar lá, não é? De vez em quando a gente faz uns carreteiros, o pessoal faz fila aqui, né? Mas no dia que eu fizer um carreteiro sem qualidade, vocês não compram. Mas se eu botar um carreteiro e dizer é R$30, tem gente que compra 3, 4 quentinhas, porque sabe que o carreteiro está bom, trabalha a qualidade. Vamos ver aqui. Olha aqui. A terceira oração. Vai, Rose, vai gravando aí, Rose, ali. Bendito és, olha aí o Baruque, Hashem, bendito és, tu, eterno, nosso Deus do universo, que faz brotar o pão da terra, que o alimenta, seja transformado em bênção na minha vida. Agradeço o pão de hoje e do pão de amanhã. Você já agradece o que você está comendo agora e o que vai comer amanhã. Deus, ele é maravilhoso. Todos os dias a gente tem comida na mesa, irmãos. Nós vivemos na nação mais abençoada do mundo. Chama-se Brasil. Brasil, Zil. É Brasil. Em vários países do mundo não existe coxinha, só tem aqui no Brasil. E os russos ficam doidos para comer a coxinha. Negócio tremendo. Eles não têm as comidas que estão lá. Tem que comer aquela pizza. A nossa ganhou da Itália. É a melhor pizza que tem. Desculpe os italianos, mas nós que temos a melhor.
Às vezes as pessoas estragam lá. Ele disse que a gente estraga porque joga ketchup em cima da pizza e fica tudo avermelhado. Mas nós temos a melhor pizza, melhor feijoada, melhor peixada do mundo. Você vai num restaurante lá na Europa, quando eles vão te servir, aí colocam umas coisinhas assim, um pouquinho assim, coisinha. Mas, e quando você vai pagar, é caro. Às vezes nós temos algo assim, tão lindo na nossa casa, na nossa mesa, que a gente não agradece a Deus, nem sabe quanto é que custa lá fora. Na época de manga, é tanta manga que a gente joga fora, não é verdade, irmãos? Você vai passando no pé, debaixo de um pé de manga. Já vi história assim. E eu amo manga, gosto de manga. Eu não paro para chupar uma manga. De tanto que eu gosto, né? Só chupa-se de 3 em diante. Enquanto ela não acabar, eu não dou sossego a elas ali. Aí eu fui. Quando a manga sai daqui do Brasil, que vai para os Estados Unidos, para a Europa, uma manga é 5, 10 dólares, 50 reais uma manga, cara. O cara coloca a manga, irmãos, em uma caixinha com um travesseirinho e coloca ela lá. Ela fica assim, ó. E o cara compra uma manga para dar de presente, porque é um presente caro. E a gente aqui tá, se a gente pudesse, né? De tanto que a gente tem, chupa logo umas 10 aqui, rapaz. Você vai sair com a boca toda amarela. Para mim não tem importância eu sair com a boca amarela. Eu gosto de chupar manga. É gostoso demais. Tudo que nós temos, muita coisa linda que nós temos. E agora a gente precisa se preparar, né? Uns estão brigando pela terra rara, outros estão brigando pelo petróleo. E a gente está na fila, né, irmãos? Os países querem a nossa carne, a nossa melhor carne. Você fica achando que a carne está cara, vai ali no mercado, está R$42. Aí você vai pagar mais de 20 dólares, 60 reais, 70 reais de um quilo de carne lá fora. E quando você come um bife daquele, você compra um bife, você está feliz se você comprou um bife. Comprou um bife, fica feliz. E aqui a gente pega os bifes, joga na panela e tem um prazer de ver aquele barulho, né? E vira do outro lado, joga uma cebola, ficou até com vontade de comer arroz, ficou até com vontade de comer o bife. Essas coisas aqui que a gente está falando para vocês, irmãos. Prepara uma oração dessa. Todos os dias está no meu celular. Aí eu e minha esposa, a gente reúne, vai fazer a janta, fazer o café. Corre lá, pega o celular e abre em cima. A oração de hoje vai ser essa aqui. A gente escolhe a oração. É tão bonito, tão lindo, irmão. É tão profético na vida da gente, né? Eu acho que com essa aí terminamos, né? Aleluia. Terminamos. Aleluia. Que coisa boa. Amém, irmãos? Vamos aprender um pouquinho mais, né, sobre a sua mesa, né? As coisas que vão para a sua casa. Seja abençoada. Eu nem oro mais, pastor, porque tudo que eu comprei, eu já comprei, já abençoei. E tá bom, irmãos. A oração nunca é demais você orar e você profetizar em cima das bênçãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.